importa vir a Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreendem os discípulos que João Batista é que lhes falara. Agora vem ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas de alguns. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus pensavam que tudo acabava com a morte e não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esta questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem ter ideia precisa da maneira que isso se daria, e designavam a palavra ressurreição, o que o Espírito chama, mais justamente, de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra que materialmente é impossível, sobretudo quanto os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem entre os fariseus, por nome de Nicodemos, senador dos judeus. E uma noite veio buscar a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer milagres que tu faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu dizendo: Na verdade eu te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. E Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? E respondeu Jesus: Na verdade te digo, de quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer o que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, onde ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode fazer isso? Respondeu Jesus: Tu és mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Em verdade te digo que nós te dizemos o que sabemos e damos o testemunho do que vimos, e vós com tudo isso não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda que me credes, como creris, se eu vos falasse das celestiais? A ideia de João Batista, que João Batista era Elias, e de que os profetas podiam reviver na terra, encontra-se em muitas passagens do Evangelho, notadamente as acima reproduzidas, no item 1 a 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele sancionou com toda a sua autoridade
e transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. E estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que em algumas tradições a expressão Espírito foi substituída por Espírito Santo, o que corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta os primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre ciências físicas, acreditavam que a Terra havia saído das águas, por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis, o Espírito de Deus, abre aspas, o Espírito de Deus era elevado sobre as águas, fecha aspas. Abre aspas novamente, flutuava sobre as águas, fecha aspas. Outra afirmação, abre aspas, que o firmamento seja no meio das águas, fecha aspas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais viventes, que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transforma num símbolo da natureza material. O espírito era da grande natureza inteligente. Essas palavras, se o homem renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam se o homem não renascer com o corpo e com a alma. Neste sentido é que foram compreendidas no princípio. A interpretação que justifica, aliás, por estas outras palavras, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, Jesus faz a distinção positiva entre corpo e espírito. O que é nascido da carne é carne indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e o que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer, ouves a voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer ou pela alma do homem. Nesta última concepção, há sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Significa que não sabe quem foi, nem o que será o espírito. Se, pelo contrário, o espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é uma consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós quereis bem compreender, ele mesmo é Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Se o princípio da reencarnação expresso por São João podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, já não acontecia na mesma forma na passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Onde diz, ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura em alegoria, trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas? Jesus a explica ao dizer, e se vós os quereis
bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, no reino dos céus é tomado pela força, outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Paraíso dos hebreus que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta: os que têm ouvidos de ouvir, ouçam. Essas palavras são tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Os teus mortos viverão, os meus que atiraram a vida ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Está em Isaías 26, 19. Essa passagem de Isaías também é bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar em vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam numa interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam as negações das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Diria então que a morte existe, né? Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Está em Jó 19, 10, 14, segundo a tradução de Saci. É Saci? Quando o homem morre, perde a sua força e expira depois. Onde está ele? Se o homem morre e tornará a viver, esperarei todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação. E essa é uma tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei porque ela voltarei novamente. Esta é uma versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências, viu como tem diferença nas versões do entendimento dessas palavras, dessa frase? O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega ainda é mais explícita, se possível. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar, evidentemente, da luta que sustenta as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar a nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte no intervalo que separa uma existência da outra e dizer que ali esperará o seu retorno.
Não é, pois, duvidoso, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal. De onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros que forem meditadas sem partidarismo. Essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se ao plano filosófico e das provas que resultam na observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados de maneira, por assim dizer, material, com o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem onde ele vem, para onde vai, porque se encontra aqui na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes na vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, tem dado motivo a interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Ou seja, no Evangelho, né, em Mateus, Lucas, Marcos, nos traz, né, várias passagens onde Jesus Cristo tenta explicar o nascer de novo, né, da água e do Espírito. A água nos mostrando que é o fruto da terra, que seria o corpo, né? E o Espírito, que o corpo precisa do corpo, mas o Espírito não precisa do corpo. O Espírito é Espírito. A gente escuta, é que nem o vento, a gente escuta, a gente sente, mas a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai, né? E eu acho bem interessante porque nessa passagem onde ele falou com o Nicodemos, o senador dos judeus, e ele perguntou, né, como assim? Como é que um homem pode voltar, né, para o ventre da mãe sendo um homem velho? Né? Aí Jesus diz para ele, mas tu é o cara que manja dos Paranauê e tu não sabe disso? Ou seja, qual era o entendimento espiritual real dessas pessoas na época de Jesus? Por que Jesus tinha que falar por parábolas e ser muito cuidadoso com o que ele falava? Mesmo sendo cuidadoso, trazendo uma mensagem de paz, de harmonia, de caridade, de mansidão, de humildade, mesmo assim, ele foi, né, rechaçado, ele foi crucificado, ele foi... Bom, fizeram o que quiseram e não quiseram com ele. Mas, né, isso há 2000 anos. E hoje em dia, as pessoas ainda discutem sobre reencarnação. Gente, aqui está mostrando, e isso é texto tirado da Bíblia, né, dos ensinamentos de Jesus, que ele já nos mostra. Pessoas dizem que é o Espírito Santo, mas é o nosso Espírito, é o nosso Jesus interno, nosso Deus interior, que nós sabemos que nós precisamos dessas reencarnações, uma após a outra, reparando os nossos erros, até que nós possamos, né, evoluir espiritualmente, né, e sair desse ciclo de reencarnação. Eu vi que o Emerson chegou aqui. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, Monique. Tá difícil de ouvir. Tá num lugar barulhento. Zereni, o nome da cunhada. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja com cada um. Que assim seja. Bom dia, Dr. X. Pessoal, o like.
É um texto bem complexo, bem longo, e eu acredito que de fato seja algo importante, que não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. E realmente, gente, Jesus trazia essa ideia de vida eterna, essa ideia de joio, de trigo, sabe? Das coisas que fazemos de bom e de ruim. O que isso acontece depois que o corpo perece e o espírito imortal volta ao seu lar espiritual, né? Mas aqui está nos trazendo que o entendimento que na própria Bíblia, né, Jesus dizia, e isso tem naquele seriado que eu falei para vocês na série, no The Chosen, tem essa conversa com Nicodemos e Jesus, tá? E eles se reverenciam e tem uma conversa muito interessante entre os dois, muito simples, mas muito interessante, onde Jesus explica para Nicodemos sobre o homem precisa voltar, né, na água e no espírito para que renasça. Não é ressurreição do corpo, não é a pessoa morrer e voltar no mesmo corpo, não é isso, não é reviver, é reencarnar, é encarnar o mesmo espírito em outro corpo, nascido pequeno, né, criança, que vai se tornar um adulto novamente. Então, para eles que tinham um pensamento muito mais limitado do que o nosso, já é limitado. O nosso já é complicado o negócio. Há 2000 anos atrás, pensa como era a concepção das pessoas nesse sentido, né? Para eles já era complicado entender, né? Para a gente já é complicado. Imagina para eles. Como assim nascer de novo? Como assim? Como é que um homem velho vai entrar na barriga da mãe? Não existe isso. Como? E Jesus diz: tu que é o cara. Não sabe, não entendeu? Ali Jesus já sabia, né? Que era uma tarefa bem difícil. É uma tarefa muito difícil. Se uma pessoa chegar para mim e dizer assim, tá, então tu me prova que existe reencarnação. Hoje em dia se especula, se tem muito vídeo, tem muito vídeo nas redes sociais mostrando, será que é reencarnação? Será que reencarnação existe? Mostrando crianças, né, com habilidades, crianças que nascem com lembranças de outras existências. Será que... E tem gente que pesquisa, tá, gente? Tem gente que pesquisa as vidas anteriores, que as crianças chegam dizendo que estão se lembrando dessas existências. E pesquisa e vai lá e realmente confirma, né, o que a criança está falando. Mesmo com o véu do esquecimento, até uma certa idade, a criança tem sim a possibilidade de se lembrar da outra existência, porque ela está mais ligada com a outra existência, com o plano espiritual, do que com o plano físico. Então ela ainda tem essa sensibilidade. Então, às vezes, a criança fala umas coisas que não fazem sentido para nós, mas para elas fazem, de outra existência, ou ainda na vida espiritual. Que nem o meu filho uma vez falou para mim assim: faz tempo que a gente não visita a Dulce, né? Meu filho falou. Ele era pequeno. Só que é o meu segundo filho, que nasceu 3 anos depois que a minha mãe desencarnou. Ou seja, ele conhece a Dulce da onde? Da onde que ele tirou isso? E mais à frente, depois disso, eu mostrei para ele uma foto da minha mãe. E ele abraçou e beijou. Sorriu, abraçou e beijou. Ou seja, ele nasceu 3 anos depois que ela desencarnou. Como é que isso acontece? Como é que ele se lembra dela? Da onde?
Isso seria já para mim, né, que sempre acreditei em reencarnação, sempre acreditei na pluralidade das existências. Para mim foi só um acontecimento, mas é curioso. Este texto é importante. Com certeza é importante, pois sempre aprendendo, portanto, o texto pode ser lido várias vezes, cada vez o entendimento. Não é a primeira vez que a gente. Rochelle, essa série de Jesus que tu olhou foi na Netflix, foi The Chosen? Os Escolhidos. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Senhor Fantasma. Reencarnação é uma oportunidade de cada espírito tem de resgatar seus débitos. Gente. Bom dia, Fernanda. Tudo bom? Gente. A gente precisa ter esse entendimento sobre encarnação, reencarnação, sobre como é que acontece o processo, né? O que essa passagem vem nos trazer é que já Jesus Cristo, né? Mas não existiu Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é histórico, porque não, não é nada disso. Inclusive, eu já vi Divaldo dizendo assim, ó, que tem pessoas que disseram para ele que a Bíblia proíbe o espiritismo. Não tem como, porque a Bíblia foi escrita o quê? 300, 500 depois de Cristo, e o espiritismo é de 1860. Tá? Então não tem como proibir uma coisa se ela não existia lá na Bíblia. Mas o espiritismo codificado não existia. Mas a espiritualidade, Jesus Cristo vem nos trazer essa visão espiritual das coisas. Mas o alcance das pessoas era muito limitado, como ainda é. Hoje estamos melhor. E na época de Kardec, ainda era. Eles tinham uma esperança que dali para frente, da codificação para frente, dessas mensagens dos espíritos para frente, que as pessoas iam ter mais entendimento. De fato, trouxeram entendimento. Mas ao invés de nós aprendermos com os entendimentos que está explicadinho ali, trazido por Jesus, explicado pelos espíritos, as pessoas ainda têm, ao invés de pegar a essência das mensagens, elas ainda se atêm a quem escreveu, quem falou, quem disse, se Deus existe, se Jesus existiu. Cara, para! E a mensagem? Não, mas a gente não pode. Por que não pode usar a mensagem? Por que não? Mas eu não acredito em espiritismo. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Mas por tu não acreditar no espiritismo, tu acha que tu não pode ser caridoso, humilde, brando, amoroso? Mas eu não quero amar a Deus sobre todas as coisas. Ok. Ama o teu próximo. Podia ser tu no lugar dele. As pessoas têm que começar a entender que não é o livro. Não é o livro que apresenta a mensagem. Se tu vai passar por uma ponte, tu não vai parar na beira da ponte e perguntar quem foi que construiu essa ponte. A ponte está ali. Ou as coisas que o Espiritismo fala, em outras palavras, em outros livros, falam diferente. A essência não é a mesma? Vocês viram as diversas formas de interpretação. Aqui foi demonstrado 3 formas de interpretação da mesma passagem. E elas não dizem quase a mesma coisa. Ainda que possa ser mudado o sentido, se tu mudar uma vírgula de lugar, trocar um mas pelo mais, pode trocar todo o sentido de alguma coisa. Então, dentro das configurações de tradução de tudo, foi traduzido errado, foi isso, foi aquilo, porque ele quis. Gente, a essência é uma só. O corpo perece,
o espírito é imortal, retorna nas encarnações até que se purifique. É isso? É isso. Ninguém pode alcançar a sua elevação espiritual, o seu adiantamento espiritual, a sua evolução, ou seja, o reino de Deus, que seria configurado como reino de Deus, se não renascer de novo. Mas como que vai renascer? Não é renascimento, é reencarnação. Isso está debulhado mostrando, se não tiver várias encarnações, onde nós aprendemos todos os sentimentos, todos os sofrimentos, todas as alegrias, todos os ganhos, todas as perdas, se a gente não passar por várias existências, provando todos esses felicidades e infelicidades e tudo que a gente precisa para o nosso adiantamento, não estaremos evoluídos para não precisar mais retornar. Ou seja, trocando em miúdos, é isso. Jesus Cristo falava sobre espiritualidade. Ele não falava sobre matéria, a não ser que a matéria fica. Ele não falava de castelos e palácios, a não ser que isso não servia de nada. Jesus nos trouxe, sim, todos os ensinamentos de Jesus nos são trazidos para o espírito, não é para a matéria. Até um dia o Emerson comentou assim, Jesus era espírita. Jesus nos trouxe a mensagem da espiritualidade, do melhoramento espiritual, entendendo que todos somos espíritos e todos temos a chance de entender os desígnios de Deus, de trabalhar para nos melhorarmos. Aí eu digo, Jesus era espírita? Jesus era entendedor da espiritualidade. É o cara. E foi tido como doido, né? Porque trouxe para as pessoas, tudo que tu assiste, tudo que tu lê sobre Jesus, nada é de tijolo, nada é de carne, nada é de carne e osso, nada. Tudo que ele nos traz, todos os ensinamentos, são espirituais. Ele veio nos trazer o entendimento de que somos espíritos, que somos mais que matéria. E as pessoas insistem em dizer que não, que espírito é coisa do Satanás. Quer dizer, eles estão. As pessoas conseguem adorar Jesus e a Deus com os seus ensinamentos e não conseguem aceitar a espiritualidade como ela de fato é. Vai entender o ser humano. Vai entender o ser humano. Bugou agora? Eu buguei. O espírito é criado simples, puro e ignorante. A cada encarnação adquire conhecimentos, tem livre-arbítrio para fazer suas escolhas, mas também tem responsabilidade para receber por cada atitude. Estou lendo o livro dos Espíritos, estou bem nessa parte da reencarnação, muito interessante. Coisas que eu nem imaginava. É, né? É interessante pra caramba. Rochelle, eu vi um vídeo faz tempo de uma mãe que leva o seu filho para vários médicos, porque o filho falava que não era mãe nem pai, e o pai era pai, até que encontraram um pediatra espírita. Bah. Um ano depois que a minha mãe desencarnou, ela veio em desdobramento mostrar uma menina que seria neta da minha irmã, porque o pai ia mandar consolar o coração dela. Se repetiu agora com o meu neto, vai nascer no final de dezembro, se chamará Heitor. Eita, bem-vindo, Heitor. Quero dizer Jesus.
Que lindo. Deixa eu tomar um café aqui. Então, senhoras e senhores, aí o espiritismo é coisa de doido? O espiritismo é coisa de esquizofrênico? Se Jesus veio nos trazer a boa nova, nos mostrando que não importa a carne, não importa onde tu vive, não importa quanto tu ganha, tu és um espírito, és um filho de Deus. Ninguém precisa passar por ritual nenhum de purificação. E tinha na época a crença, né, que o batizado purificava, né? Quando a pessoa é batizada, ela se torna filho de Deus. Balela, balela. Nós já somos filhos de Deus, independente de uma água na cabeça, de uma oração. Já somos. Isso é uma crença que foi colocada nas pessoas. Se o espírito não existe, por exemplo, se não existisse o espiritismo, a espírito, não vamos botar como se fosse uma bandeira de espiritismo. Se não existisse a espiritualidade, por que as pessoas fariam o batismo? Se não existisse a espiritualidade para todos, por que teríamos santos? E os santos ajudam a gente como? Quando a gente ora para Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, sei lá, São Judas Tadeu, o padre aquele, como é que é? Desculpa, gente, quem é devoto de padres e a irmã Dulce. Se não existe este negócio de espiritualidade, tu ora para quem? Tu ora para quem? Ah, não, mas os santos têm o Espírito Santo. Tu também tem o Espírito Santo. São espíritos adiantados que vieram à Terra para ajudar os irmãos. São santificados porque, eu já falei, né? Por que são santos? Que foram devotos de uma igreja X ou Y? E vocês sabiam o quanto é caro solicitar uma canonização, uma beatificação? O quanto a instituição ganha para elevar um nome ao nome de santo ou de beato? Você sabe o quanto que ganha? É muito dinheiro. Não é pouquinho, não, gente. E são espíritos que tu não precisa adorar a imagem, tu não precisa ter a imagem deles. Eles têm os seus trabalhadores também. É o que eu digo, espiritualidade não é só a nossa caixa, tem muita coisa. Quando a gente vai no centro espírita receber o passe, ouvir a palestra que ninguém presta atenção, vai lá, recebe o passe, pega a tua água, tu acha que isso aí é ir ao centro espírita toda semana e tu não te transforma como pessoa. Aquilo ali, o trabalho que é feito no centro espírita para o público, não é nem a ponta do iceberg do que é a espiritualidade. E a gente precisa despertar para esse entendimento de que Jesus Cristo, ele era de carne e osso, ele é um espírito extremamente elevado, que veio nos trazer a mensagem de espiritualidade. Não tem a ver com carne, não tem a ver com osso, não tem a ver com tijolo, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada. Se tu botar numa peneira e trazer todos os ensinamentos de Jesus, é tudo espiritual.
E como é que a espiritualidade não existe? Olha as mensagens de Jesus. Para e reflete. Aí ele pergunta pro carinha lá, né? Pro Nicodemos. Tu que é mestre de Israel, não sabe dessas coisas? Ou seja, que tem todas as escrituras na mão, tem o estudo de tudo, tem o conhecimento e não sabe disso. Porque quem tem olhos que veja, que tem ouvidos que ouça. Porque ele tá falando e ninguém tá escutando. Entendeu, gente? O bagulho é louco mesmo. Bom dia, estou no trânsito ouvindo o evangelho. Vá devagar aí. O espírito é santificado por fazer renúncia aos bens materiais, fazer o bem sem olhar a quem. Rochelle, fazer o terço ajuda alguma coisa na nossa vida? Como assim fazer o terço? É orar o rosário, tu diz? O terço? É isso? Deixa eu ver se é isso. Tem uma tia que mudou de bairro, veio uma vizinha dar boas-vindas. Aí ela olhou da área, no pé da escada da sala, e falou: quem é aquele menino loirinho rindo para mim? Já era desencarnado. Pessoal, 27 assistindo, 21 like. Bora curtir, quem estiver gostando do evangelho, hein? Sandra, eu acredito. Aí, com o tempo, a minha tia criou amizade com essa vizinha que não sabia nada da família. Simone, na minha opinião, não, somente palavras repetidas. Às vezes nem raciocínio as palavras. Ah, então é o rosário mesmo. É o rosário mesmo. Simone, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Uma Ave Maria, vamos dizer. Quantas Ave Marias tem no rosário? O terço deve ter 15, né? Deve ter o Creio em Deus Pai. Eu tenho eles aqui. Pai Nosso, 3 Ave Maria, depois Salve Rainha, depois 5 Ave Maria, um Pai Nosso, 5 Ave Maria, um Pai Nosso. É assim, né? Eu não me lembro bem certinho quantas são. Aí, eu vou pegar o rosário, tá? Eu vou ler, vou orar o terço. O terço, para quem não sabe, existe o rosário, que não sei quantas vezes são repetidas, né? Aquela sequência de 5 Ave Maria, um Pai Nosso, 5 Ave Maria, um Pai Nosso, 5 Ave Maria. O terço, ele é menor, ele é uma repetição menor são 50 Ave Marias, tá? Aí o que acontece? Tu pega o teu terço e te senta e vai orar o terço, tá? Aonde está o teu pensamento quando tu está orando o terço? Tu está pensando que eu vou orar aqui rapidinho o terço e eu vou dormir, ou eu vou orar aqui rapidinho o terço e vou lá fazer, porque eu tenho que ir lá fazer comida, porque eu tenho que estender a roupa, porque eu tenho que... Não. Às vezes, uma Ave Maria de coração, vivendo, sentindo as palavras da oração, valem muito mais do que um rosário inteiro, ajoelhado no milho. Porque uma Ave Maria feita de coração, ela tem uma conexão com o alto muito maior. E às vezes nem precisa ser uma Ave Maria, nem um Pai Nosso. Pode ser uma oração sincera, um agradecimento pela oportunidade dessa existência, agradecimento pela tua família, agradecimento pelas tuas oportunidades que tu tem e que tu não tem, pelo que tu já perdeu, pelo que tu ganhou, tanto que tu ganhou.
às vezes a gente fazer essa reflexão, pode ser em qualquer lugar, pode ser no banheiro, no banho, fazendo comida, indo dormir. Se é de coração, essa conversa com o alto, tu fica muito mais conectado com o alto do que tu ficar ajoelhado no milho, por exemplo, ou simplesmente ajoelhado, ou ir a uma igreja para que os outros vejam que tu está orando. Quem tem que saber que tu está orando é tu. Teu negócio é tu e ele. Tu e ele. Nem eu falo, né? Da receita de bolo. Tem gente que ora olhando para os lados. Não tá nem aí o que tá falando. E fala, ai, eu oro tanto, eu oro. Tá aí. E tu sente essa oração com o teu espírito, com o teu interno, né? A vida não rebobina. Ó, 50 Ave Maria. Eita, pra quê? Nunca rezei o terço. Minha irmã trabalha na casa espírita há 10 anos. Ela me disse isso que tu tá falando, que são frases repetidas. Sim, tem rosário. São 50 Ave Marias. Então, são 50 Ave Marias e 10 Pai Nosso. É, né? Eu fazia todos os dias, agora eu não faço mais. Prefiro fazer o evangelho no lar com você. Ah, obrigado pela parte que me toca, obrigado pela confiança, tá, gente? Essa vizinha era a Dona Augusta. Ela recebe o espírito do Fábio, desencarnado. Conversou com ele. Minha tia só chorou. Aí pede para o Fábio mandar um anjo para Rose que não conseguia engravidar. Buenas. Remédios Serrilho Palmeiro. Bem-vindo. Aquele ano engravidou e teve o Gabriel. Hoje já é vó de 2 lindos netos. Ah, que lindo. Tudo é intenção de pensamento, se não tem conexão com Deus, né? Todos os dias, quando eu acordo, eu digo: bom dia, Maria, bom dia, Jesus, obrigada por mais um dia de bênçãos. E de noite agradeço por mais um dia. Exato. E como não acreditar no Espiritismo? Tem gente que não acredita. E tudo bem. A gente precisa entender sobre vários aspectos que não acredita hoje, ou daqui a pouco acredita e não quer admitir, ou tem vergonha, ou tem vários fatores para as pessoas dizerem que não acreditam no Espiritismo. Né? Uma linda história. Ah, Catarina gostou. O Espiritismo é o consolador prometido por Deus, por Jesus. Ai, mas que soberba dizer isso. Não é soberba. O Consolador está nos trazendo, o Espiritismo está nos trazendo à tona o que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás e ninguém entendeu nada. Se não fosse o advento da reencarnação, nós não teríamos evoluído como ser humano para ter um pouco de entendimento agora. E a gente não vai entender tudo. E não vai ser a gente que vai receber mais instruções dos espíritos, mais mensagens e mais obras esclarecendo mais coisas sobre espiritualidade, porque a gente não está pronto para a conversa, porque a gente não entendeu nem isso. Oro todos os dias, em qualquer hora, estou sempre falando com o espiritual, meus mentores, enfim. Rochelle, a gente deve fazer oração para os desencarnados e encarnados, com certeza. No se habla espanhol solo com algumas palavras. Bienvenido, remédios. Como é que eu vou te dizer? Alguém fala espanhol aí?
para dizer para ela rever do início e colocar a legenda em espanhol, que daí ela consegue entender tudo que nós falamos. Se alguém fala espanhol, por gentileza, coloca nos comentários e marca ela. Chegou atrasada, Rosilene, indo para o início. Eu agradeço a Jesus por tudo. Ok? É isso? Vamos à fluidificação. Ah, Rosilene. Pessoal, quem assiste do início o Evangelho, depois que encerra, né? Ou enquanto a gente está aqui conversando, tem propaganda, tá, gente? Por isso que é bom assistir às 11 da manhã, porque eu não permito que a propaganda apareça aqui, tá? Essa semana tive um sonho que o meu quarto tinha vários caixão, até caixão de criança. Essa noite tive um sonho com um caixão em outro lugar. Eita. Vale aprender. Aprender. É isso, vamos à fluidificação das águas. Vamos lá. Ó, espíritos bondosos. Alguém, por gentileza, coloque o comentário aqui em espanhol, nem que seja do tradutor, tá, gente? Para remédios, por favor. Ó, espíritos bondosos, benfeitores, guias da luz, que a vossa Tá, agora eu vou parar de ler aqui para fazer a fluidificação das águas. Ó, espíritos bondosos, benfeitores, guias da luz, que a vossa influência sublime se faça presente neste momento sagrado. Pedimos humildemente a vossa assistência na fluidificação desta água, transformando-a em veículo de luz, paz, harmonia e cura. Que os vossos fluidos espirituais, portadores de amor e bênção, se unam nesta água, conferindo-lhe propriedades purificadoras e revitalizantes, que ao ser consumida, esta água seja fonte de equilíbrio espiritual e físico para todos aqueles que recebem. Que a fé e a confiança nos planos superiores nos guiem neste momento de amor e luz. Que esta água seja um canal de vossa misericórdia, irradiando energias positivas e promovendo a saúde daqueles que buscam com sinceridade de coração. Que assim seja, em nome da luz divina, espiritualidade amorosa. Que assim seja, assim será. Deixa eu ver se eu... Ela quis dizer religião. Vamos encerrar a semana com Caritas? Yes, 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 yes. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem, que assim seja. Aí ia pedir essa oração, ó. Tienes que traduzir o texto, no poder subtítulos. Ok, muito obrigado, Conceição Galo, muito obrigado. Sim, sim, que assim seja. Amém, amém, amém. Eu ia pedir, a Conceição também ia pedir. Eni, amém, que assim seja, será. Gratidão. Pronto. Agora, aqui no Fenomenal RS, nos vemos no Evangelho às 11 da manhã, de segunda a sexta. Amanhã tem Rádio Camaleão, às 19 horas. Lembra, né? Eu coloco o link depois lá no grupo. Seja bem-vindo. Quem chegou agora no canal, espero que gostem das nossas reflexões, da nossa conversa, do nosso entendimento, que a gente está aprendendo ainda, né? A gente busca o aprendizado, tá bom? A gente busca o entendimento. Um beijo a todos vocês. Vamos ver se eu vou conseguir arrumar vídeo para domingo, que eu estou estudando bastante e eu estou com pouco tempo para editar vídeo, tá, gente? Então agora nós não vamos mais fazer abordagens esse ano, e sim eu vou colocar os vídeos que eu ainda tenho gravados, tá? Então são comunicações que nós fizemos aqui em casa que foram bem interessantes. Então eu vou procurar fazer essas legendas e colocar para vocês nesses últimos dias do ano e até janeiro, quando a gente vai retomar o nosso trabalho. Onde é? Não estou no grupo mais, vai entrar onde? Ah, tem o coisa do... Saiu do Evangelho, né? Tá aí. O grupo tá aqui, ó, do Evangelho. Que eu coloco todos os evangelhos que a gente faz, eu coloco ali também, tá bom? Um beijo a todos vocês. Nos vemos amanhã na Rádio Camaleão ou aqui no Fenomenal RS na segunda-feira às 11 da manhã, horário de Brasília. Tá bom? Bom dia, Dr. X. Te atrasou? Bom dia. See you.